Olá, amigos. Vamos apresentar aqui agora a resolução das questões relativas à dilatação térmica. É importante assistir essa resolução, uma vez que há alguns detalhes. Para muitos, falta experiência de resolução de questão. Mas através desses exercícios aqui, que não são muitos, você pode conseguir resultado favorável para a resolução de questão, tá? Então, a ideia é essa, é que você aproveite essas resoluções e adquira alguma experiência em resolução de questões. Haja visto, o correto seria você resolver pelo menos umas 30 questões de cada conteúdo para você falar, agora eu sou bom nisso. Nós sabemos da cultura que vocês vêm de não resolver, de não fazer, de não construir. Então, o que a gente tenta trazer para vocês é o mínimo, tá? Aqui nós vamos falar numa cidade da Europa, no decorrer de um ano, a temperatura mais baixa, menor, no inverno, foi 23 graus Fahrenheit. E a mais alta no verão foi de 860 graus Fahrenheit. Qual a variação da temperatura em graus Celsius ocorrida nesse período naquela cidade? Então, lembra que quando eu falar de variação de temperatura, eu não trabalho aquela equação imensa que tem de transformação de unidade medida. Eu aplico uma equação mais reduzida, que seria a variação da temperatura em Celsius sobre 5, igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Certo? Como ele quer a variação da temperatura em Celsius, esse elemento aqui eu estou procurando, né? Sobre 5, quanto foi a variação em Fahrenheit? Temperatura final, mais alta é a maior, né? Então, você entende que houve um aquecimento, essa aqui é final. De 23 graus vai ser uma temperatura inicial, um teto inicial. Assim, nós observamos que eu pego a temperatura final 86, diminuo da inicial que é 23. 86 menos 23, 63. Olha, o 5 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Mas 63 por 9, 7 vezes 9, 63, não é? Então, 63 por 9 dá 7. E 7 vezes 5, eu vou ter uma variação de 35 graus. Então, quando se trata de variação de temperatura, só recordando, eu não uso essa forma para variação, ó. Essa aqui, né? Eu não uso essa forma para variação, ó. Lembra dessa? Né? Eu aplico essa forma mais simplificada. Vamos à questão seguinte, tem coisas mais interessantes, importantes, inclusive, né? Aqui eu falo de dilatação térmica. Uma barra metálica tem a 20 graus Celsius, temperatura, comprimento de 1 metro. Então, esse 20 graus é a temperatura o quê? Inicial. Um comprimento de 1 metro é um comprimento nessa temperatura inicial, portanto, é um comprimento inicial. É isso? São dados informados nesse problema. Eleva-se, então, sua temperatura a 920 graus. Olha quanto esquentou essa barra,
né? Essa barra, comprimento linear, né? Barra. Então, eleva-se, então, a temperatura a 920. Então, isso aqui já é uma temperatura final, θ final. Sendo o coeficiente de dilatação linear. Linear é quem? O alfa. Então, sendo o coeficiente de dilatação linear do metal igual a 12, vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso é quem? É o alfa. Determine a variação do comprimento sofrido pela barra. Então, é uma solução bem trivial, né? Eu quero saber a variação do L, do comprimento da barra. É isso que eu estou procurando. Eu tenho um comprimento inicial que é 1 metro, tá aqui. O alfa da barra, desse material que compõe a barra, é 12 vezes 10 a menos 6. Então, no lugar do alfa, eu vou substituir 12 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura é a final, 920, menos a inicial, que é 20. 920 menos 20 dá quanto? 900, beleza? O alfa é 12 vezes 10 a menos 6, 12 vezes 10 a menos 6, o comprimento inicial é 1. Então, 920 menos 20, 900. Olha, eu posso transformar esse 900 numa potência de 10, ó. 9 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 100? 100 vezes 9 é 900. Então, simples assim. Certo? Aqui eu mantenho. Agora ficou, ó, 9 vezes 12, né? 9 vezes 10 dá 90. E o dobro de 9 é 18. 90 com 18 dá quanto? Dá 108. Ok? E o meu 10 a menos 6 com o meu 10 ao quadrado vai virar quanto? Conserva a base que é 10. E somos expoentes. Menos 6 mais 2, menos 4. Como é que eu desapareço com essa potência? Aumentando 4. Se eu aumentar 4 no expoente, menos 4 mais 4 dá 0. Então, 10 elevado a 0 não é 1. Então, para mim desaparecer com a potência, eu tenho que aumentar 4 no expoente. Lembra que vírgula, se eu andar com ela para a esquerda, meu expoente aumenta? Então, se eu estou aumentando, eu estou somando 4, estou aumentando. Menos 4 mais 4 dá 0. Aumentar o expoente, andar com a vírgula para 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, vai ficar 0,0108 metros. Esse é o quanto aumentou o comprimento dessa chapa. Veja que para nós é 0,0108 metros, é 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro. Tá? Então, uma chapa de 1 metro, 1 centímetro de tamanho foi o que aumentou. Esse 1 centímetro, dependendo de onde estiver essa chapa, ela é muito grande. Você tem como encaixar a chapa no lugar se você colocou ela lá quente. Por quê? Porque o espaço às vezes é menor, é 1 centímetro menor, né, ou meio centímetro menor do que esse tamanho, né? Então, a dilatação linear dessa chapa, dilatação linear da chapa, foi 0,0108 metros. A próxima questão, né, uma questão um pouquinho diferente, pouca coisa, mas que compensa a gente fazer também. Fala de uma chapa quadrada. Quando eu falo de chapa, eu estou falando de superfície. Não estou falando mais de uma linha feita de um material encontrado no planeta Marte. Ó, trouxe lá de Marte um material e fez dele uma chapa. E essa chapa tem área de 100 centímetros quadrados. Certo? 100 centímetros quadrados é 10 centímetros por 10 centímetros. Dá para imaginar o tamanho dessa chapa? Uma chapa de 10 por 10, né? A uma temperatura de 100 graus. Então, quando ela tem 100 graus de temperatura, a área dela é 100. E se essa temperatura for zero? Olha o que está acontecendo nessa questão.
Ao invés de você estar esquentando, você está resfriando. Você está pegando uma chapa que estava a 100 graus, lá em Marte, trouxe ela para o polo norte da Terra, onde a temperatura é zero. Captou a mensagem? Então, houve um resfriamento da chapa. Qual será a área da chapa em centímetro quadrado? Então, qual será a área da chapa? Esse qual será, né, no futuro. Então, é uma área final. Então, tem que ficar bem claro o que ele quer saber. Não, ele quer saber a área final. Considere o coeficiente de expansão linear igual a 2 vezes 10 a menos 3. Eu descobri agora que eu acabei de errar essa questão na resolução. Mas nós vamos corrigir o erro cometido. Não está difícil de corrigir, né? Por quê? Porque esse é o alfa. Como eu estava falando de chapa, eu tenho que usar quem? É o beta. E o beta é o dobro do alfa. Então, se eu fazer as coisas meio correndo, você erra. Então, o beta é o dobro do alfa. Beleza? Com isso, né? O delta é alfa zero. Tá vendo aqui, ó? Olha o erro aqui, ó. Isso aqui não é alfa, isso aqui é beta. Coeficiente superficial que eu tenho que usar aqui, não é o alfa. Tá? Então, delta A é igual a zero, beta, delta, teta. Mas quanto vale o meu beta? É o dobro do alfa. Né? Então, quem é o meu beta? Olha, o meu beta vai ser o dobro desse número aqui, porque esse aqui é o quê? Esse aqui é linear e o beta é superficial. Então, o meu beta é o dobro desse. 2 vezes 2 vezes 10 a menos 3 vai ser de quanto o meu beta? 4 vezes 10 a menos 3, certo? Então, a área inicial da chapa lá em Marte é 100, está aqui, substituída. O beta será de 2 vezes 10 a menos 3, é errado, vai ser de quanto? Acabamos de descobrir o erro, não vai ser 2, vai ser 4. Tá? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com beta, não é com alfa. Então, esses erros, às vezes, é bom para a gente não cometer eles no futuro. Porque o beta é o dobro do alfa. E com isso, temperatura final menos inicial, delta teta, né? O final é aqui na Terra, 0 graus, menos lá em Marte, que era quanto? 100. Então, vai resfriar a chapa em 100 graus. 0 menos 100, menos 100. 100 é 10 ao quadrado. Ó, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 1, certo? Beleza. Tá? E ao invés de 4, de 2, vai ser 4. Então, vamos corrigir, ó. 4 vezes 100. 400. Então, vamos corrigir aqui. Ah, então o professor errou isso que errou. Né? Então, 400 vezes 10 a menos 1 vira quanto? 40. Né? Vírgula para a esquerda, lembra? Vírgula para a esquerda aumenta o expoente. Se eu andar só uma casa, vai aumentar 1. Menos 1 mais 1 é 0. 10 elevado a 0 é 1. Portanto, quanto dá isso? 40. Então, quem quer a minha resposta? 40. 40 centímetros é o quanto essa chapa vai diminuir. Por isso, menos 40. Porque a chapa não foi esquentada, ela foi resfriada. Então, vai diminuir menos 40. Então, a variação na área não vai ser menos 1, vai ser menos 40. E variação é a área final menos a área inicial. A área final é A, a área inicial é 100, que é lá em Marte. Né? Pega esse menos 100, vai para lá positivo, ele vai ficar positivo, o 100. Então, ficou menos 40 mais 100. Esse 20 não é 20, é 40. Menos 40 mais 100, subtrai conserva maior. Então, qual vai ser o novo tamanho da chapa? A área final da chapa? 60 centímetros quadrados. Então, a resposta aqui é 60 centímetros
quadrado, tá? Houve um erro, mais uma vez, na correria a gente acaba errando, e quando você vai trazer uma explicação, você descobre esses erros, e a gente aprende com os erros também, não é só com os acertos, tá? Então, terminamos essa questão, onde não é dilatação, é contração. Quanto contraiu a chapa? 40 centímetros quadrados. Então, ela era de 100, na Terra ela virou quanto? Tá vendo como é que os corpos mudam de tamanho quando saem de um planeta para o outro? Dependendo da temperatura, da variação de temperatura. Ficou bacana essa questão aí. E agora nós temos uma outra chapa de alumínio. Novamente, nós cometemos o mesmo erro aqui, ó. Isso foi feito meio na correria, né? Então, aqui é um beta, tá vendo? Área inicial, beta, delta, teta. O nosso alfa não vai ser 2,2, vai ser 4,4. Mais uma vez, eu estou aqui tendo esse problema. A questão é que nem sempre a sua casa é o melhor ambiente para você preparar uma aula, para você resolver uma questão, tá? Hoje a minha casa aqui está de ponta cabeça. Não é coisa que passa, é coisa à toa, só que né, a casa não é só minha, e as pessoas têm atividades também, demanda barulho, demanda, né? Então, o meu beta é o dobro do alfa. O dobro de 2,2 é 4,4. Vezes 10 é menos 3. A variação de temperatura final, inicialmente era 20, e no final foi de quanto? 270. Então, 270 menos 20. Quanto que dá isso? 250. Beleza? Olha só. 4,4, 10 é menos 3. Aí a área inicial eu chamei de A. É uma área A. Eu não tenho o valor dessa área. Não foi dado no problema o valor da área. Eu vou falar que é um valor A. Então, o meu delta A ficou a área inicial, eu chamei de A. O beta é 4,4 vezes 10 é menos 3. A variação de temperatura final, 270, né? Menos a temperatura inicial, que é 20. Beleza? Então, 270 menos 20 é 250. E aqui o meu número não é 2,2. Quanto que ele é? Quanto que ele é? 4,4. 4,4 vezes 10 a menos 3 vezes 250. Então, se eu for fazer essa conta, essa resposta minha aqui, ó, não vai ser 550, concorda? 2,2 vezes 250 dá, só que eu tenho que duplicar de novo, então vai dar 1.100. Não vai ser 550, vai ser 1.100. 1.100. Olha, 1.100 vezes 10 a menos 3, vírgula para a esquerda 3K, vai virar 1,1. Então, 1,1 vezes a área A da placa, que era a área inicial. Quantos por cento? Ele pediu aqui, ó. Qual foi a porcentagem de dilatação superficial? Tá? Qual foi a porcentagem? Bem, raciocínio que eu tirei, que aqui era 0,55 ou 55%. Então, agora isso aqui já não tem mais valor. Essa resposta está errada. Essa resposta aqui está errada. E essa aqui também está. Então, quanto foi a variação na área? Então, foi um superaquecimento dessa placa. Eu vou observar o quê? 110% da área inicial A. Então, foi o quanto aumentou a área dessa placa, tá? É importante chamar a atenção de porcentagem. 1,1 e 110 dividido por 100 não é a mesma coisa? Sim, então é isso que eu queria passar para vocês.
Falou.